faço parte do grupo de oração Ramo Novo e para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez para poder partilhar um pouquinho da palavra de Deus. Mas antes da gente começar, eu queria fazer uma pergunta. Quem teve alguma dificuldade, algum contratempo, algum obstáculo para poder estar aqui hoje, levanta a mão. Olha, levanta, fica de mão levantada. Olha para o lado. Todas as vezes que você pensar em não vir para o grupo de oração por causa de alguma dificuldade, tenha certeza que você não está sozinho e que talvez o irmão, a irmã, a pessoa que está do seu lado passou por um obstáculo muito maior, por uma provação muito maior para poder estar aqui. E quanto maior a dificuldade que você passa, maior é a graça e a bênção que Deus tem preparado para você. Você acredita nisso? Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Podemos ir lá? O tema dessa noite é: prepare a manjedoura do seu coração. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ele assim: prepare a manjedoura do seu coração. Você está preparado? Quem está preparado aqui para viver bem o Natal, o nascimento de Jesus? Levanta a mão. Vamos ver. Se o tema dessa noite é prepare a manjedoura do seu coração, Deus já quer começar dizendo para nós que nós não estamos preparados. O que é preparar? Preparar é organizar, cuidar, colocar as coisas em ordem. E se Deus está recordando a gente que a gente precisa preparar, é porque talvez tenha alguma coisinha desajustada ainda. Tem alguma coisinha que precisa de mudança, que precisa ser melhorada. Só que às vezes a gente não sabe por onde começar, é ou não é? A gente quer mudar, a gente quer ser um cristão melhor, um filho melhor, um pai, uma mãe, um profissional, um servo. A gente tem o desejo de melhorar, a gente quer começar o ano de 2025 fitness, quer ou não quer? Mas a gente não tem aquela disposição, não é verdade? 2025 vai ser diferente. Só que se a gente não começar de pequeno, e com as coisas pequenas essa mudança não acontece. Antes de começar propriamente a nossa pregação, eu recordo de uma homilia que eu ouvi alguns anos atrás, e que o padre falava a respeito dessa época que nós vivemos, e sobre o aceitar Jesus. E isso me marcou muito. Aqui alguém tem medo de receber, de pegar no colo uma criança pequenininha? Alguém tem medo? Não, maiorzinho. Alguém tem medo? Dá algum receio? Não, né? A gente, diante de uma criança pequenininha, fofinha, a gente vai lá, aperta, beija a mão, beija o pé, se aproxima, brinca. É ou não é? O exemplo mais claro que eu tenho disso é o Alex. O Alex levanta, Alex. O Alex é uma pessoa muito, olhando assim aparentemente, é uma pessoa muito fofinha, delicado, meigo, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Mas quando os netos se aproximam, aí o Alex muda, aí ele brinca, ele beija, ele aperta. Veja a força e o poder de uma criança. É capaz de fazer com que um homem sério, responsável, mude. Por isso essa época do ano que nós estamos vivendo, o Natal, ela é fundamental para a mudança, para a conversão. Porque a gente não tem dificuldade de aceitar Jesus pequeno. Agora Jesus crucificado aí já é mais difícil, não é? Só que se a gente não aceitar Jesus de pequenininho, a gente não consegue ir com ele até a cruz. Por isso é necessário preparar o meu
e o seu coração para viver bem o Natal. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26. Aqui nós vamos passar uma receita de bolo para vocês de como preparar o seu coração, a manjedoura do seu coração para receber Jesus. Para quem não sabe, enquanto vocês vão abrindo Lucas 1, capítulo 26, a manjedoura é o lugar em que os animais se alimentam. Então é como se fosse uma bacia e ali era depositado o feno, a palha, o alimento dos animais. Talvez o seu coração está assim também nessa noite. Um monte de feno, de alimento, de grama, de palha, sei lá o que você vai dar para os animais se alimentarem. Mas como foi falado, Deus quer limpar e preparar o meu e o seu coração. Lucas 1, versículo 26, vai dizer assim: Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço o homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Palavra da salvação. Quem já tinha ouvido essa passagem outras vezes, levanta a mão. Eu também. Hoje de manhã, voltando do aeroporto, eu abri a Bíblia e lendo a passagem, Deus me inspirou, trouxe uma coisa do meu coração que Ele nunca tinha trazido. E Ele falava o seguinte, que o coração que quer acolher Jesus, a manjedoura do nosso coração, que quer acolher Jesus, nós temos 5 passos. Se você tem papel e caneta, anota aí, que está aqui na palavra de Deus. O primeiro passo: ser alegre. Ser alegre. O coração que quer acolher Jesus precisa ser alegre. Assim que o anjo chega a Nossa Senhora, ele fala: alegra-te. Aquela pessoa que deseja acolher Jesus na sua vida tem que ser uma pessoa alegre. A pessoa que deseja acolher Jesus deve ser uma pessoa alegre. Isso aqui é fundamental, porque essa alegria não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldade, por tribulação, por desemprego, por enfermidade. Mas apesar dessas situações, nós estaremos alegres, porque nós sabemos em quem nós podemos confiar.
porque nós sabemos em quem nós podemos depositar as nossas esperanças, que nós vamos ser socorridos. Então, quando o anjo vem falar com Nossa Senhora, ele já sauda ela falando: alegra-te. Olha para a pessoa que está do seu lado, encara ela sem falar nada e fala para ela agora: alegra-te. 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 Tem uma musiquinha que de muitos anos da Renovação que ela cantava assim, né? Não pode ser triste um coração que ama Cristo, não pode ser triste um coração que ama Deus. Como é que eu e você estamos aqui no grupo de oração todas as terças-feiras, da Nossa Senhora Aparecida às quintas, a gente vem na missa, a gente reza e a gente deixa a tristeza dominar o nosso coração. Aquela pessoa que quer acolher Jesus na manjedoura. A segunda dica, o segundo conselho é não ter medo. Essa é a segunda fala do anjo para Nossa Senhora. Não tenhas medo, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Talvez você está com as contas, final de ano, você está precisando fazer as contas, você vê que a conta não fecha, está no vermelho. E você começa a ficar com medo. Meu Deus, como é que eu vou pagar as coisas? Talvez você está vendo a enfermidade de alguém que você ama muito e você está com medo da morte. Talvez está com medo da vida, de ser pai, de ser mãe. Talvez está com medo que aconteça alguma coisa com os seus filhos. Só que aquele coração que deseja acolher Jesus também não deve ser um coração que tem medo. O coração que deseja acolher Jesus é um coração cheio de esperança. É isso que nós estamos vivendo agora no Advento. Um tempo de alegria e também um tempo de esperança. A esperança na vinda do Salvador que salvou a minha e a sua vida. Fazendo uma análise da sua vida nesse último ano, você teve mais medo ou mais esperança? Mais medo ou mais esperança? Vocês falaram que estavam preparados. Terceiro passo. Aquele coração que deseja acolher Jesus é um coração cheio do Espírito Santo. Quando Maria fala que ela vai ser mãe de Jesus, que ela vai receber Jesus na manjedoura do coração dela, ela fala assim: ué, mas como é que eu vou fazer isso se eu não conheço nenhum homem? E o anjo responde: o Espírito Santo descerá sobre ti. Aquele coração que quer acolher Jesus deve ser um coração cheio, transbordante do Espírito Santo, como foi falado. E aqui vai o meu presente de Natal para vocês. Diante das dificuldades, das enfermidades, de uma situação que você precisa tomar, peça o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo para que você possa arrumar a sua casa, para que você possa começar o seu dia, para que você termine o seu dia, porque quando o Espírito Santo age em nós, e quando nós somos movidos, guiados, conduzidos pelo Espírito Santo, nós fazemos as mesmas coisas que Jesus fazia. Você tem feito as mesmas coisas que Jesus fazia? Sim ou não? Não? Você tem respondido como Jesus respondia? Sim ou não? Você tem rezado como Jesus rezava? A começar de mim, eu preciso ser mais cheio do Espírito Santo. Essa noite eu fui dormir tarde, né? Fui dormir, acho que era umas 2 horas da manhã, e eu tinha que acordar 4. Eu tinha que acordar 4 horas da manhã, 4 e pouquinho.
E aí eu já funciono assim, né? Quando eu tenho que acordar cedo, eu durmo na sala, porque eu sei que eu não vou perder o horário. E aí eu dormi na sala. E aí eram umas 3h30, entrou uma abelha. Uma não, 4. E ficando... Imaginou o humor que eu acordei. Falei assim, gente do céu, já dormi pouco e a abelha ainda ficou me... Ainda bem que não... Aí, indo fazer as coisas que eu tinha que fazer, aí o ônibus atrasa, o metrô atrasa, falei, Jesus, meu Deus do céu, logo hoje que eu tenho que estar alegre, que eu tenho que estar cheio de esperança, que eu tenho que estar cheio do Espírito Santo, me acontece isso. Por isso que eu falei no começo, quando a gente passa por tribulações, por dificuldades, é sinal que Deus quer falar conosco. E como eu vi o tanto que eu tenho que mudar, preparando essa pregação. Quarta dica daquela pessoa que deseja acolher Jesus na manjedoura do seu coração é ter um coração obediente, ter um coração humilde. Quando o anjo fala para Nossa Senhora que ela vai ser mãe de Jesus, mãe do Salvador, a resposta dela é: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Quando Deus propõe alguma coisa para nós, maior do que a gente consegue imaginar, consegue conceber, a nossa primeira tendência é negar. É dizer, não, eu não sou capaz, eu não sou preparado, eu não sou digno, eu não. E Maria, mesmo sendo uma jovem, de 14, 15 anos, ela aceita a maior responsabilidade de todos os tempos, ser mãe do Salvador da humanidade. Quem aqui é mãe, levanta a mão. Você aceitaria ser mãe do Salvador da humanidade? Aceitaria? Educar, ensinar. Olha a responsabilidade. Já é uma responsabilidade criar e educar os nossos filhos para que eles possam ir mais ou menos, né, na vida. Imagina para que eles possam salvar a humanidade inteira. Olha a responsabilidade de Nossa Senhora, e ela responde com um sim. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando Deus pede para que eu e você nos convertamos, a gente fala, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, ou a gente fala assim, mas também o Joãozinho vive implicando comigo? Quando Deus pede para que a gente acorde mais cedo para rezar, a gente fala, faça-se em mim segundo a tua palavra, ou a gente fala, Senhor, eu estou cansado, deixa para depois. Olha a humildade e a obediência de Nossa Senhora. Esse é um coração preparado para acolher Jesus. Eu achava que eu estava preparado, mas depois que eu fui preparando aqui, eu falei, Jesus, me converta mais um pouco. E o nosso quinto passo, a nossa quinta dica, o nosso quinto conselho para ter um coração preparado para acolher Jesus, está no versículo 39. Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria em seu ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Aquele coração que acolhe Jesus é um coração missionário. Maria acaba de descobrir que ela vai ser mãe de Jesus, ela acaba de receber uma boa notícia e ela podia se achar, não podia? Não, agora eu sou a mãe do Salvador, a mãe do melhor homem do mundo, agora as pessoas que me sirvam. Agora eu vou repousar, agora eu vou descansar, vou cuidar de mim. Mas ela faz o inverso. Assim que ela recebe o anúncio, ela se coloca a serviço, ela se coloca em missão.
Um coração cheio de Jesus é um coração missionário. É um coração que vai ao encontro do outro, que vai apressadamente, que passa pelas montanhas, pelas dificuldades, para poder fazer o anúncio. Eu pergunto para você, você tem falado para as pessoas de Jesus? Você tem sido um mensageiro da alegria? Você tem sido um mensageiro da esperança? Você tem sido um mensageiro do Espírito Santo? Você tem sido um mensageiro de Deus? Sim ou não? Se você não estava sendo, você pode ser, por apenas 5 parcelas de... Esse é o momento ideal para nós. É o momento que Deus nos proporciona para preparar a manjedoura do nosso coração e acolher Jesus da melhor maneira. Eu já tenho quase 10, 12 anos de renovação, ainda estou me preparando também para acolher Jesus. Por isso não se sinta mal se desses 5 você falou, nossa, eu preciso melhorar os 5. Se você precisa melhorar só 3, melhora também. Se você precisa melhorar só 1, melhora também. Eu acho que em breve nós vamos ter confissão aqui na comunidade. Aproveita essa oportunidade para se confessar, para pedir perdão, para fazer uma limpeza dentro do seu coração, para pedir perdão para as pessoas que você precisa, porque Jesus precisa que a nossa manjedoura esteja preparada para acolhê-lo. Amém? Vamos cantar uma música e rezar? Fica de pé. Vamos repetir? Vocês lembram quais são os cinco passos? Qual que é o primeiro passo? Ter um coração alegre. Segundo passo? Não ter medo, ter um coração esperançoso. Terceiro passo? Um coração cheio do Espírito Santo. O quarto? Um coração humilde e obediente. E o quinto? Um coração missionário. Nós vamos cantar alguma música e a gente vai rezar.